Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês estarão vendo o vídeo. Eu sou Marco Túlio e estarei começando a apresentação. Hoje, iremos apresentar nosso trabalho sobre paralelismo de dados, com foco nas extensões vetoriais, AVX, AVX2 e FMA. E os participantes desse grupo, e quem irá apresentar hoje, é a Clarice, o Helder, a Júlia, eu e o Luiz. Para começar, vamos falar de um problema que todo programador conhece, o gargalo de desempenho. Por que o código normal pode ser tão lento? Imagine, em uma fila gigante de supermercado com um único caixa. Não importa a velocidade dele, o processo sempre vai ser sequencial. Vai ser um cliente cada vez. Na computação, é a mesma coisa. Quando temos um laço for para processar milhões de dados, como pixels em uma imagem ou partículas em um jogo, a CPU vai executar uma soma por vez. Se temos milhões de somas, então vai ser 1 milhão de passos sequenciais. E esse é o nosso gargalo. Mas, e se pudéssemos fazer tudo de uma vez? A solução é como abrir vários caixas simultaneamente. Em vez de um cliente por vez, processamos um grupo inteiro. Na computação, essa ideia é chamada de paralelismo de dados, ou SIMD, Single Instruction Multiple Data. Uma única instrução operando sobre múltiplos dados. Na prática, isso significa que podemos pegar um bloco de dados, como este, 8 números dos nossos arrays, carregar todos eles em registradores especiais e com uma única instrução de soma, como essa aqui, realizar todas as 8 operações de uma só vez. Onde antes precisávamos de 8 passos, agora a gente precisa só de um. Essa poderosa tecnologia tem nome: Advanced Vector Extensions, ou simplesmente AVX. Ela evoluiu ao longo do tempo até chegar à forma que utilizamos hoje. Tudo começou com o SSE, que foi o pioneiro com registradores de 128 bits, processando 4 floats por vez, abrindo caminho, né? Mas o grande salto veio com a AVX, que dobrou a capacidade, introduziu os registradores de 256 bits. Isso permitiu processar 8 floats ou 4 doubles de uma vez, dobrando o poder de processamento. A evolução continuou com a AVX2, que trouxe ainda mais poder e flexibilidade. Ele manteve os registradores de 256 bits, mas adicionou um suporte muito mais robusto para operações com números inteiros e introduziu instruções revolucionárias, como FMA e o Gator, que aumenta drasticamente a velocidade e a precisão nos cálculos. Então, para resumir a minha parte, o problema é que o código sequencial é um gargalo para grandes volumes de dados. A solução é o paralelismo de dados, SIMD, implementado pelo AVX e AVX2, que nos permite processar múltiplos dados com uma única instrução, usando os registradores de 256 bits. E o benefício são ganhos massivos de desempenho, que tornam possíveis as aplicações modernas de IA, jogos e simulações científicas. Agora que a gente entendemos a base da teoria, a Clarice vai continuar falando sobre FMA. Com relação ao FMA, ele faz parte do conjunto de funções intrínsecas do AVX e AVX2, que funcionam como um atalho em C e C++ para acessar diretamente as instruções CMD da CPU, sem precisar recorrer à linguagem assembly. O conjunto de instruções FMA faz uma fusão entre a multiplicação e a adição em uma única operação vetorial. Sem essa combinação, o produto entre dois valores de pontos flutuantes ia sofrer com uma perda de precisão, em função dos arredondamentos sucessivos que eles sofrem a cada operação. Em resumo, as instruções FMA simplificam as operações aritméticas, aumentando a precisão e a velocidade dos resultados. Agora eu vou passar a minha palavra para o meu colega Helder, que vai explicar sobre as instruções CMD. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Helder e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre um conceito muito importante no mundo do processamento moderno, o SIMD. O SIMD é uma sigla para uma única instrução atuando sobre vários dados ao mesmo tempo. Na prática, isso significa que o processador pode aplicar a mesma operação, como uma soma, por exemplo, simultaneamente em vários valores, ou seja, ele pega um grupo de dados e faz a conta de uma vez só, em paralelo. Isso é uma das bases do paralelismo moderno. É como se, em vez de fazer uma soma de cada vez, o processador tivesse várias mãos, operando ao mesmo tempo, muito mais rápido e muito mais eficiente. Para ilustrar isso, imagine que a gente tem dois vetores, com 8 elementos cada e precisa somá-los. No processamento tradicional, o chamado escalar, essas somas seriam feitas uma por uma, em 8 ciclos diferentes, primeiro 1 mais 2, depois 4 mais 5 e assim por diante. Já com SIMD, a gente carrega os 8 pares de números dos registradores do processador e faz todas as somas de uma vez só. Em apenas um ciclo, todas as 8 operações estão concluídas. É como ter 8 calculadoras funcionando ao mesmo tempo, mas todas sendo controladas por uma única instrução. Isso dá a ideia do poder dessa abordagem. Benefícios tangíveis. E os resultados são bem expressivos. Com o SIMD, conseguimos acelerar de 6 a 8 vezes o desempenho em operações matemáticas. Além disso, o consumo de energia pode cair de 60% até 90%, o que é ótimo em termos de eficiência. Isso quer dizer que a gente processa mais dados
mais rápido e com menos gasto de energia. É um ganho triplo de performance, economia e sustentabilidade. Outro ponto interessante é que o SIMD pode usar o hardware que a gente já tem, sem precisar de upgrades caros, e ainda traz mais precisão em certos cálculos, como no uso de FMA, que reduz os erros de arredondamento. Oi, eu sou a Júlia e vou falar sobre paralelismo em níveis de dados, ou DLP, que consiste em executar a mesma instrução simultaneamente sobre vários dados. Isso é, diferente de executar diferentes tarefas ao mesmo tempo. Aqui o foco está em repetir a mesma operação sobre dados diferentes. Um exemplo simples é esse loop, onde cada elemento de duas linhas é somado. Ao invés de somar um por um processador como suporte a DLP pode realizar várias somas ao mesmo tempo, usando instruções vetoriais como AVX e AVX2. Segundo Hampson e Parkinson em seu livro, esse tipo de paralelismo é extremamente eficiente em tarefas com alta regularidade e grandes volumes de dados, como o processamento de sinais, gráficos e cálculos científicos. O DLP é aplicado em diferentes arquiteturas. Em arquiteturas vetoriais, como supercomputadores Cray, o processador opera diretamente sobre registradores vetoriais, contendo dezenas ou até centenas de elementos. Já nas GPUs modernas, o DLP é explorado por meio de instruções SIMD, como SSE, AVX, AVX2 e FMA. Essas instruções operam sobre blocos de dados, por exemplo, somando ou multiplicando 8 a 16 valores com uma única instrução. E nas GPUs, o paralelismo é ainda mais intenso, com o modelo SIMD, Single Instruction Multiple Thread. A GPUs da NVIDIA, por exemplo, processam milhares de dados simultaneamente com centenas de núcleos executando a mesma instrução sobre dados diferentes. O DLP é uma das formas mais eficazes de paralelismo quando as operações são regulares e os dados bem organizados. Vamos agora a exemplos práticos de como o DLP aparece em processadores reais. Nos processadores Intel Core 7 e Core 9, instruções com AVX2 e AVX512 permitem realizar operações sobre 8 a 16 números de ponto flutuante ao mesmo tempo. Nas GPUs da NVIDIA, com as que utilizam CUDA, o paralelismo em níveis de dados é implementado via CMIT, isto é, o que permite o uso massivo da GPU para inteligência artificial, simulações científicas e gráficos. Nos chips da Apple, como o M1 e o M2, o paralelismo vetorial acontece com as instruções Neo da arquitetura ARM, acelerando o processamento de vídeo, IA e jogos. E voltando a falar sobre os computadores Cray, que foram os primeiros a usar registradores vetoriais puros para aplicar DLP em grandes escalas. O DLP traz ganhos reais para o desempenho dos sistemas computacionais modernos. Primeiro, ele permite que múltiplas operações sejam feitas no mesmo ciclo de clock, o que aumenta a taxa de transferência de dados. Além disso, como menos instruções precisam ser decodificadas e executadas, há uma redução de pressão na busca de instruções, o que melhora a eficiência. Outro ponto importante é a eficiência energética. Ao fazer mais com menos ciclos, os processadores consomem menos energia por operação. Por fim, os compiladores modernos, como o GCC ou o Client, já são capazes de identificar padrões em loops e aplicar vetorização automática, transformando código simples em instruções CMIT sem intervalo manual. De acordo com o Hampson e Peterson, essas vantagens fazem com que o DLP uma ferramenta essencial para alcançar alto desempenho em arquiteturas modernas. Olá, meu nome é Luiz Felipe e agora vamos na prática demonstrar o código e execução de 3 programas que utilizam instruções AVX, AVX2 e FMA. Começando pelo código na tela, o Complex Multi, onde é feita a multiplicação de números complexos utilizando vetores com instruções AVX. Primeiro, nesse código, inicializamos VEC 1 e 2 com os valores reais e imaginários de dois números complexos, usando a função setR, que cria um vetor com 4 doubles na ordem exata que fornecemos. Lembrando que esse MM256 é um prefixo que identifica as instruções do conjunto AVX da Intel. Em seguida, utilizamos essas instruções mul que realizam uma multiplicação ponto a ponto entre os vetores, ou seja, cada posição de VEC1 é multiplicada pela correspondente de VEC2. Isso nos dá parte do produto complexo. Para continuar o cálculo, usamos permute em VEC2, que troca os pares real e imaginário do vetor. O valor 5 em hexadecimal na máscara faz a troca dos elementos na posição 1 e 0, e depois 3 e 2. Após isso, aplicamos novamente a instrução de multiplicação, agora com o vetor neg, que é o que a gente declarou ali em cima, que inverte apenas os termos imaginários. Isso é necessário para realizar corretamente o produto cruzado dos complexos.
Depois disso, com o VEC2 multiplicado, realizamos mais uma multiplicação com o VEC1. E ao final usamos a instrução HSUB, que faz subtrações horizontais. Ela calcula a diferença entre os pares adjacentes dentro dos vetores, organizando corretamente as partes real e imaginária dos resultados. No final, temos o resultado da multiplicação dos dois números complexos, exibido no terminal, sendo eles 27 mais 57i e 36 mais 127i. Nesse próximo slide, mostramos o funcionamento das instruções de embaralhamento de dados, usando o AVX2. O código define 3 exemplos diferentes usando tipos de embaralhamento com vetores. Antes do embaralhamento, o vetor VEC0 de 256 bits é inicializado com 16 inteiros de 16 bits, que será utilizado nos dois primeiros casos para que possamos comparar. No primeiro caso, usamos a função shuffleLow, que embaralha os 4 valores de 16 bits menos significativos de cada bloco de 128 bits, ou seja, embaralha os números de 5 a 8 e 13 a 16. Nessa função, passamos como valores o vetor declarado e o padrão de embaralhamento sendo o número binário que define como os elementos da parte baixa serão reorganizados. No segundo exemplo, a instrução shuffleHigh faz o mesmo processo, mas agora embaralhando os 4 valores mais altos de cada bloco de 128 bits do registrador, ou seja, os números de 1 a 4 e 9 a 12. À direita, temos o resultado da execução, mostrando claramente que os dados foram reorganizados por cada shuffle do jeito que prevíamos. Por fim, o último exemplo utiliza o shuffle padrão, que embaralha inteiros de 32 bits. Aqui, o vetor é inicializado com 256 bits, sendo 32 inteiros de 8 bits, indo de 1 a 32. E o padrão binário de embaralhamento sendo o mesmo das outras duas funções. Um ponto importante aqui é que utilizamos embaralhamento de 32 bits em um vetor de 8 bits. Logo, estamos baralhando 4 números de 8 bits para cumprir os 32 dessa função. Sabendo disso, podemos observar o resultado e perceber que os números estão embaralhados, porém seguindo um padrão de 4 números sequenciais, como 1, 2, 3 e 4. Esse código foi baseado nos códigos disponibilizados pelo usuário XXX do GitHub. Nosso terceiro e último código, vamos analisar o uso de instruções FMA, que são projetadas para executar operações de multiplicação e adição ou subtração em um único passo, melhorando a performance e a precisão dos cálculos. O código que vemos, FMA test, demonstra a instrução fmSubAdd. Bom, primeiro inicializamos 3 vetores de 256 bits, sendo eles o A, B e C, cada um contendo 4 valores do tipo double. Pode-se observar que o VEC A é preenchido com 6, VEC B com 2 e VEC C com 7. A instrução fmSubAdd realiza uma multiplicação entre os elementos dos dois primeiros vetores, VEC A e VEC B, e em seguida subtrai ou soma de forma alternada os elementos do terceiro vetor, sendo ele o VEC C. Analisando a saída no terminal, podemos entender a operação na prática. Para o primeiro e terceiro elemento do vetor, a operação realizada é uma soma, ou seja, 6 vezes 2 mais 7, que resulta em 19. Para o segundo e quarto elemento, a operação é uma subtração, 6 vezes 2 menos 7, resultando em 5. O resultado final, exibido na última linha, é o vetor 19, 5, 19, 5. Isso demonstra como as instruções FMA executam operações matemáticas complexas de forma paralela e eficiente com um único comando, o que é fundamental para aplicações de alta performance. Aplicação prática com funções intrínsecas. Na prática, a gente consegue usar tudo isso com funções intrínsecas, que são comandos específicos para operar direto com o SIMD do processador. Por exemplo, MM256LoadPS carrega os dados. O MM256ADDPS faz as somas em paralelo. E o MM256StorePS armazena os resultados. Essas funções se conectam direto ao conjunto de instruções do SIMD do CPU, permitindo que a gente tenha controle total sobre a performance do código. Enfim, esse trabalho prático teve como objetivo explorar o potencial do paralelismo de dados por meio de instruções SMD, com foco nas extensões AVX e AVX2. Ao longo do desenvolvimento, foi possível entender como a evolução das arquiteturas vetoriais impulsionou o desempenho computacional, especialmente em aplicações com grande volume de dados numéricos. As demonstrações em C, com funções intrínsecas, mostraram os ganhos reais: menos ciclos por operação, maior eficiência energética e mais precisão com instruções como FMA. No entanto, também foram observadas limitações, como o aumento de complexidade de código, dependência de hardware específico e a baixa eficácia em algoritmos com forte controle de fluxo. Dessa forma, concluímos que, embora o AVX e AVX2 não sejam aplicados a todo tipo de problema, são ferramentas poderosas para acelerar tarefas compatíveis com o modelo SMD, especialmente em áreas como inteligência artificial, simulações e computação científica. Obrigada a todos.